Fala, investidor casca grossa! Nesse vídeo nós vamos iniciar o quadro Raio-X da Bolsa. Se você já é um membro aqui no canal, sabe muito bem que nós fizemos uma enquete para decidir qual ação nós iríamos falar nesse vídeo aqui, e Banco do Brasil acabou vencendo entre a Engie, a Gol e a Sabesp. Então, se você não é investidor casca grossa ainda, não é membro aqui do canal, se inscreva aqui apertando o botão vermelho para ficar sempre bem informado. E se você já é investidor casca grossa, já sabe, já deixa o like aí para fortalecer cada vez mais o canal. Caso você não saiba, o Banco do Brasil foi fundado lá em 1808, ou seja, já faz alguns séculos, e ele foi o primeiro banco aqui do Brasil. E também ele foi o pioneiro, foi o primeiro banco, primeira empresa também a ser negociada na Bolsa de Valores aqui do Brasil. Então, os investidores que quisessem investir numa ação, a primeira possibilidade que eles teriam seria investir em Banco do Brasil lá em 1906, ou seja, desde lá de trás já é possível investir na Bolsa. É claro que não com a facilidade que nós temos hoje em dia. E uma das grandes vantagens competitivas do Banco do Brasil é justamente a sua capilaridade, porque hoje ele abrange a nível nacional 99% de todo o território brasileiro através de uma rede de 4.700 agências, com 96 mil colaboradores aproximadamente. O Banco do Brasil hoje ele acaba atendendo por volta de 1/3 da população, por volta de 68 milhões de brasileiros são clientes do Banco do Brasil, ou seja, uma instituição extremamente forte e com uma marca também muito forte e presente no imaginário do brasileiro. E o primeiro fator que eu quero trazer para você em relação à carteira de crédito do Banco do Brasil. Você pode perceber aqui que a carteira de pessoa física, ela acabou crescendo 0,7% no trimestre e 7,9% nos últimos 12 meses. Agora, em relação à carteira pessoa jurídica, houve uma performance estável, né? Ela ficou praticamente igual, com uma queda de 0,1% no trimestre e um crescimento de 4,7% de forma anualizada. Quando a gente olha para a carteira do agronegócio, ela cresceu absurdamente, né? No último trimestre ela cresceu 5,7% e cresceu praticamente 19% nos últimos 12 meses. Então a gente acaba percebendo que a carteira de crédito do Banco do Brasil é formada em sua maior parte por pessoas jurídicas, e isso traz uma robustez bastante grande para a carteira, porque muitas vezes as pessoas ficam meio receosas com as fintechs. Pô, as fintechs vão roubar os grandes bancos, clientes dos grandes bancos, e os grandes bancos vão deixar de existir da forma que eles estão hoje. Eu sou bastante cético em relação a isso, porque nenhuma empresa vai deixar de ser atendida por uma grande instituição que tem muito capital dentro da sua instituição, uma instituição bastante consolidada, e ninguém vai botar em risco o seu negócio por conta de uma nova fintech que não cobra algumas taxas. Então acaba sendo bem diferente o público-alvo. O público-alvo das fintechs são muito mais pessoas físicas que querem economizar em taxas, em tarifas do cartão, e quando se quer fazer negócios, e grandes empresas acabam buscando as alternativas mais baratas. E quem acaba trazendo uma alternativa mais barata para grandes volumes financeiros acabam sendo as grandes instituições. Pequenas instituições não têm essa capacidade de proporcionar um crédito para large corporates, né? Então acaba sendo um fator de proteção em relação aos grandes bancos. Por outro lado, é importante também verificar a qualidade de crédito. Então você pode perceber aqui que o índice de inadimplência dos últimos 90 dias, ele vem crescendo nos últimos trimestres ali, chegando a 2,81%. Porém, é importante ressaltar que esse índice, comparado com o sistema financeiro nacional de modo geral, acaba sendo mais baixo, ou seja, por mais que esteja crescendo, ele é muito positivo ainda. E esse crescimento ele vem muito em conta das recuperações judiciais que acabaram acontecendo em 2023. Então a gente teve alguns casos, como Americanas, 123 Milhas, acabaram afetando aqui a carteira de crédito do Banco do Brasil. E um fator importante a ser levado em consideração também em relação às projeções que a instituição financeira acaba fazendo para o futuro e verificar se ela conseguiu entregar aquilo. Então, aqui na tela a gente acaba percebendo que o que eles esperavam de crescimento para a carteira de crédito era algo na faixa de 9% a 13%.
e no período foi verificado 10,7%, ou seja, acabou atendendo o critério. O crescimento da carteira de pessoas físicas, 7 a 11%, acabou atingindo 7,9%. Crescimento de empresas, não acabou atingindo, 5,5%, crescimento mínimo era de 8%. Margem financeira bruta, intervalo de 22% a 26%, atingiu acima disso, 30%. PCLD, que é provisão para crédito de liquidação duvidosa, intervalo era de 27 a 23 bilhões e acabou atingindo 20,5 bilhões, ou seja, menos do que havia sido divulgado, ou seja, algo positivo. Receita de prestações de serviço, crescimento de 5%, acabou atingindo o critério. Despesas administrativas ficou na faixa também estimada e o lucro líquido ficou abaixo do esperado, porém ainda assim um lucro bastante grande em relação ao período passado. Agora é importante observar também em relação ao crescimento da receita e da lucratividade, bem como o aumento de custos em relação à operação do Banco do Brasil. Então a gente acaba percebendo aqui que recentemente houve um crescimento absurdo da receita e, consequentemente, também da lucratividade. Então, no período anterior, 2021, lucro de 19,7 bilhões e para 2022 o lucro foi de 29,8 bilhões, ou seja, teve um crescimento bastante grande e a receita foi absurda, né? A receita era de 125 bilhões e foi para 236 bilhões, ou seja, cresceu demais. Com isso, a cotação também aumentou, também cresceu. Então, um ponto de atenção é, será que há capacidade de manter a receita nesse patamar e continuar crescendo? Ou é possível esperar algum tipo de queda na receita e, por consequência, também na lucratividade? Porque, por vezes, quem acaba investindo agora pega um topo bastante elevado em relação à cotação e pode ver um reajuste logo à frente, para poder seguir o que ele vem apresentando de resultado. Então, se houver alguma queda, como aconteceu lá em 2013 até 2015, né? Perceba que de 2013 a 2015 houve um crescimento bastante relevante na receita e também na lucratividade. E nos anos seguintes a gente pegou um pouco de crise ali, né? Um pouco de crise é eufemismo. Porém, a gente percebe que houve uma queda de fato na lucratividade e na receita. E, consequentemente, a cotação acaba caindo junto. Então, se a gente pega um período de baixa econômica ali, isso pode acabar afetando os resultados do Banco do Brasil. Então, é importante a gente não se empolgar muito e comprar demais acima da mão, porque está empolgado com os últimos resultados, tá? Agora, em relação aos dividendos distribuídos, é importante observar isso também. E a gente percebe que o banco vem aumentando muito a distribuição de dividendo, por consequência do aumento do seu resultado, né? A lucratividade está maior, ele acaba distribuindo mais e, consequentemente, o investidor acaba recebendo mais. Conforme há essa expectativa de recebimento de mais dividendos, a cotação também aumenta. E isso acaba interferindo no dividend yield. Então, se você verifica o dividend yield aqui do Banco do Brasil, a gente acaba percebendo o seguinte, o dividend yield dele hoje está 7,94%. E aí você pode se perguntar, pô, mas como isso se ele está pagando mais, né? Antes estava 12%. Isso acaba acontecendo porque o preço subiu demais. Então, por mais que houve uma lucratividade maior, o preço subiu bastante também. E isso faz com que a relação que você paga hoje em relação ao lucro que está sendo distribuído seja menor. Então, quando você compra uma ação a um preço menor e o lucro acaba aumentando e a distribuição de dividendo acaba sendo maior, a tua relação de dividendo pelo preço que você pagou acaba sendo superior. E isso a gente chama de dividend on cost, ou seja, é o dividend yield em relação ao teu preço médio e não em relação ao preço de tela, o preço atual que está sendo negociado. E é em relação ao teu dividend yield on cost que você precisa levar em consideração. Beleza? Então, não fica somente olhando para o dividend yield atual, porque isso é em relação ao preço atual. Se você já investe no Banco do Brasil há 5 anos, o teu dividend yield não vai ser de 7,94%. Vai ser muito maior do que isso, muito provavelmente acima de 12%. E o indicador muito utilizado para verificar se uma empresa está barata ou se está cara acaba sendo o PL, mas a gente não deve utilizá-lo somente de forma isolada. A gente precisa levar em consideração outros fatores também. Então, por exemplo, PL hoje. O Banco do Brasil está extremamente barato, né? Então você olha aqui, ele está num PL de praticamente 5. E aí você olha a média histórica, 6,56. Então, agora está barato, vou comprar. Só que o que a gente precisa levar em consideração é que ele caiu bastante porque o preço dele é X, a cotação é X e a lucratividade aumentou bastante.
E a lucratividade, na razão aqui de preço pelo lucro, está no denominador. E quando o denominador aumenta e o preço não aumenta na mesma proporção, o que acaba acontecendo é que o resultado acaba ficando menor. Então, se em algum momento a lucratividade começar a cair, o PL já vai começar a subir, certo? Então é preciso prestar bastante atenção nisso, não é somente olhar o PL ali, vou comprar porque está barato. Existem outros fatores que a gente precisa levar em consideração. Agora, vale a pena comprar Banco do Brasil no preço atual? Olhando para um horizonte de longo prazo, vale a pena. A gente sabe muito bem que comprar todos os meses acaba sendo uma estratégia vitoriosa. Porém, para quem está começando a investir, é sempre bom levar em consideração o valuation daquele ativo. E também é interessante que a gente faça os aportes naquele ativo que esteja mais descontado. Então, por mais que a gente vá investir todos os meses, se a gente tem uma ação na nossa carteira que esticou demais e outra está abaixo do seu preço justo, a gente pode focar em investir naquela que está abaixo do preço justo. E no caso do Banco do Brasil, eu fiz o valuation e o que a gente chega com os números que nós temos hoje é no valor de 52,5 e o preço atual é de 57,53, ou seja, está 8,74% acima do preço justo, ou seja, o momento agora é de aguardar um pouco. Então, essa é a minha visão. Eu quero saber se você tem Banco Brasil na sua carteira de investimentos. Se curtiu o vídeo, deixa um dedo no like aí e caso não esteja inscrito ainda, é só apertar no botãozinho de se inscrever aqui embaixo. Agora eu vou deixar 2 vídeos aqui que eu acredito que vai gostar e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço.